eu quero compartilhar um pouquinho de uma parte importante da minha jornada dentro da espiritualidade, né, que foi a minha consciência através da alimentação. Não foi algo que aconteceu do dia para a noite, né? Foi um processo longo, cheio de desafios, de muitas aprendizagens e principalmente puxões de orelha que eu tive da espiritualidade. Então eu quero contar para vocês como que essa mudança impactou não só a minha saúde, né, mas também a forma com que eu enxergo o mundo e os animais. A gente tá com uma companhia de vídeo aqui hoje, que tá me lambendo sem parar. Então a minha alimentação, ela sempre foi um reflexo do que eu sentia por dentro. Então, no início do meu casamento, o meu carrinho de compras parecia que era uma casa cheia de crianças, né? E de certa forma era, porque essa criança acabava sendo eu, e eu buscava no açúcar, nos industrializados, um carinho que em algum momento da minha vida faltou. E então isso afetou a minha autoestima, né? Minha saúde, mais do que eu imaginava. E afetou também meu espírito. Foi nos trabalhos de Santo Daime que eu comecei a entender que a minha alimentação, ela não era só uma questão física, ela também tinha uma questão espiritual. E a mensagem foi muito clara: olhe para o que você está consumindo. E eu achava que era só cortar as porcarias, mas o chamado ainda era maior. Era sobre honrar meu corpo como um templo, sobre respeitar a vida em todas as suas formas. Mas eu resisti. E meu corpo começou a gritar. Primeiro, os alimentos começaram a travar minha garganta. Parava, tudo parava. Depois, começou as dores de estômago, que foram se tornando insuportáveis. E aí, o diagnóstico veio, né? Esofagite, duodenite e pangastrite. O médico, ele foi bem direto. Você precisa cortar os industrializados. Então, era um aviso, mas não era o único aviso. E aí o chamado apareceu de novo, né? O chamado de parar de comer carne. E eu me perguntei, mas como? Como que eu vou fazer isso? E a mensagem foi clara novamente: é só começar. E então, do dia pra noite, eu parei de comer carne, né? E aí, como um passe de mágica, as dores desapareceram. E eu comecei a me sentir outra pessoa, né? Muito mais leve. Só que não foi tudo tão simples assim. Aí, num dia bem difícil, né? Que foi o enterro do meu primo, eu tava bem debilitada, porque eu tinha me alimentado na noite anterior com macarrão e eu tinha feito ali proteína de soja como uma carne, né? E aí eu passei mal. No outro dia eu voltei pra casa pra pegar um terço e falei, vou tomar uma proteína aqui, que eu tinha proteína de soja, pra aguentar esse momento dessa cerimônia, né? E aí foi um colapso, foi um desastre. Então naquele dia eu entendi que meu corpo não estava aceitando a soja, né? E aí, como conseguir uma dieta vegana sem soja? Então voltar a comer animais nunca foi uma opção. Então eu precisava encontrar alguma saída. Então foi aí que eu acabei buscando ajuda profissional, né? Passei por uma nutricionista, duas na verdade, né? E aí eu encontrei um caminho. Eu voltei com o ovo para minha dieta, né? Mas tinha uma condição. Então, as galinhas deveriam ser criadas com respeito. E aí, meu pai começou a criar galinhas, né? E, inclusive, algumas galinhas que seriam descartadas pela indústria dos ovos, né? Então, hoje, a gente tem umas galinhas que elas vivem livres, vivem no terreiro, né? Então, elas ciscam na terra, elas são tratadas com amor. E aí, eu encontrei um equilíbrio entre a minha saúde e os meus valores. Então, de não compartilhar com o sofrimento animal, né? Com a crueldade da indústria. E foi interessante que eu comecei a perceber que o meu corpo respondeu a essa mudança. Então, sem muito esforço, eu perdi 10 quilos. E aí isso me fez refletir que nosso peso, ele não é só sobre calorias, né? E estética. Ele reflete o que a gente carrega por dentro. Então, quando a gente aprende a se alimentar com consciência, nosso corpo responde. O peso extra, muitas vezes, são emoções, culpas,
padrões que a gente não precisa mais carregar. Então, eu deixei uma culpa de lado. Foi nessa jornada, então, que meus olhos eles se abriram para algo muito maior. A crueldade da indústria animal, né? Se você quiser entender um pouco melhor sobre o que acontece atrás dos rótulos, eu recomendo um documentário que chama-se Domination. Esse documentário ele mostra com imagens reais como os animais são tratados na indústria de carne, de leite e de ovos. Se você sente que a sua consciência está despertando, essa é uma verdade que você precisa ver. E você? Já parou para pensar no que você está consumindo? A espiritualidade, será que ela já te enviou sinais que você ainda não percebeu? Vamos juntos nessa reflexão? Nós temos um animal aqui que não para de me lamber, tá aqui, a minha Valentina, meu neném. Então, eu vou falar um pouquinho pra você. Ai, vaca velha.